Vamos agora para a sessão de debates e eu vou convidar então os palestrantes para sentarem-se aqui nas cadeiras virtuais que deveriam chegar aqui, mas deverão chegar logo mais. Mas vocês já podem subir aqui ao palco, que a cadeira está chegando e eu estou acelerando o processo porque os ônibus do Rio Grande do Norte já estão prontos, esperando as pessoas. A gente não pode perder a oportunidade dos debates. Nós vamos fazer o seguinte: quem quiser fazer pergunta escrita, faz, levanta a mão, as meninas recolhem e vem para cá. Quem quiser fazer pergunta, por favor, venha até a frente, se apresente e faça a sua pergunta. Já está aberto o debate, está aberta a inscrição. Na ordem aqui, peraí, 1, 2, 3, eu não sei os nomes, então você... Camisa vermelha, a moça ali e o rapaz aqui, por favor, se apresenta o nome rapidinho, perguntas claras, objetivas e rápidas, por favor. As 3 perguntas, primeiro em bloco, por favor. Olha aí. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Felipe Duque, eu sou estudante de engenharia eletrônica aqui da UFPE. Eu acho essas palestras muito interessantes, abriram muito minha mente. A que mais me atingiu foi a do professor Anderson Gomes, quando ele falou de educação do século XXI. Me interesso muito pelo assunto, só que eu já dei aula, eu sou monitor também de disciplinas, e eu sempre tive a dúvida, sempre quis fazer aulas dinâmicas, aulas diferentes, que motivassem os alunos, só que quando eu me perguntava por onde começar, a quem recorrer, essa é a minha dúvida. Se o professor quiser realmente inovar, como ele pode fazer? Porque o currículo ainda é muito engessado e ainda não dá espaço para essa inovação, para esse ensino novo que a gente precisa. Aí por onde começar e a quem recorrer? Ok. Pergunta feita, formulada. Por favor, você pode... A mesma pergunta, de uma maneira diferente. Se apresente, por gentileza. Pois não, Margarete Leite, sou presidente da UBE Paulista e presidente de uma ONG, Centro de Arte e Cultura de Pernambuco, aqui. Sou pedagoga e acredito que a pedagogia é que vai transformar tudo. A professor Anderson, eu gostaria de perguntar por que Singapura é um modelo com a grade curricular alicerçada pela paideia grega, com a formação do homem integral. Essa formação do homem integral, que o senhor sabe, ele diminui a violência, desenvolve a ética e a moral, desenvolve as habilidades individuais, resgata o amor à pátria, centralizando o sentido de pertencimento dentro das pesquisas científicas com o alunado, em Singapura, junto com os professores pesquisando e aprendendo a ser um cientista social alicerçado pela prática da cidadania e da ética. A sua pergunta, por favor. Você quer fazer uma pergunta? Essa pergunta é como aplicar na nossa educação a eficácia de uma paideia grega, de uma formação do homem integral. Okay. Não acredita em desenvolvimento sustentável, científico e técnico sem a moral e a ética. Muito obrigada. Acho que a pergunta está formulada. Eu queria fazer outra pergunta ao senhor da ética. Ao senhor da ética. Eu vou rapidamente, que não vou constranger. Prezado senhor, eu sou uma sobrevivente do campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem no mundo deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, eu tenho muitas suspeitas sobre a educação. O meu pedido é que seus alunos tornem-se humanos e seus esforços nunca serão em vão e não produzam monstros. Isso aí a pergunta é essa. A ética e a moral alicerçada, como fazer em contrapartida com o que todos os técnicos e cientistas sociais falam aqui? Como fazer para que a ética predomine? Ok, obrigada. Você tem uma pergunta? Por
favor, o nome se apresenta. Landim. Eu vou. Landim, professor Landim. Federal da Bahia. Federal da? Bahia. Bahia. 2 perguntas rápidas e diretas para o professor da educação. Eu não tenho certeza, mas Singapura é considerada uma ditadura benevolente, como dizem na... E para os 2 economistas, até que ponto essa ideia, esse conceito de adaptação a mudanças climáticas deriva dessa abordagem econômica que você acabou de apresentar aqui, os 2? Bom, nós temos aqui um conjunto de 3 perguntas, respondê-las, depois a gente faz outro conjunto, tá? Então, Anderson, eu vou pedir também para vocês serem muito breves, não fazer outra palestra, por conta da hora. Sobre Singapura, cada um vai ter suas conclusões. Eu olhei ali explicitamente o aspecto bom, científico que tem no país, como tem outros lá. Hein? Não, eu discordo, mas aí não temos tempo de elaborar, a gente elabora no café. Respondendo a primeira questão, por onde começar essa mudança aí na educação, ela tem que começar dentro da gente. Tem um lado que é nosso, tem um lado externo. Eu dei aula por muitos anos com estilo. Depois que eu passei esses 3 anos aí vendo, estudando um pouco mais e tal, eu vi que eu estava fazendo tudo errado. Eu chego lá na frente e fico informando para os meus alunos e tal. É o contrário, a gente está fazendo errado. Então, começa na gente. Aí a gente precisa de ferramenta. Aí a gente vai à luta, né, para ir atrás dessas ferramentas, essa infraestrutura necessária, etc. Tem muita coisa acontecendo hoje, mas ela começa a gente querendo fazer. Dá para fazer com alta tecnologia, dá para fazer também com baixa tecnologia. Então, mas começa mesmo dentro da gente. Tem que começar a mudar. Na questão da formação integral, como aplicar na nossa educação, tem muita coisa sendo feita hoje no Brasil, em vários estados. Aqui em Pernambuco, nas escolas de tempo integrais, esse modelo holístico de tratar a educação dessa forma, de levar o estudante a ter o colega, a ter o respeito, a olhar a ciência de uma maneira diferente, a olhar a educação de uma maneira diferente, está começando. Agora, a gente não muda nada disso em 2, 3 anos. É um ciclo que tem que mudar, que começa na academia, porque a gente continua dando na academia o mesmo modelo de não sei quantos anos atrás. Aí o professor é formado assim, vai dar aula para o aluno assim, e quer que ele aprenda diferente. Então, temos que recomeçar um processo. E o que é mais importante é que o carro está andando, o avião está voando, e a gente tem que consertar ele em pleno voo. E isso tem que ser feito aos pouquinhos. Obrigada, Anderson. Eu vou passar a palavra, então, para o Adriano e, em seguida, para o Viotti, para fazer as considerações das questões. A questão da adaptação é muito geral, a forma de se abordar, né? Qualquer ato que o torne mais resiliente em relação à agressão causada pelos efeitos do aquecimento. Agora, você pode organizar esse ato das formas mais diversas. Então, o que nós mostramos aqui foi apenas, no que diz respeito a especificamente as prefeituras, foi o resultado de uma pesquisa feita com elas. Então, surgiram esses 3 pontos que foram mencionados. A adaptação absolutamente não se restringe a isso, mas se você plantar uma árvore numa ciclovia, certamente que está fazendo um ato de adaptação para o pobre do ciclista que vai passar lá, viu? E eu concordo inteiramente com o que ele falou, e abordando uma das questões da senhora ali sobre a questão do como fazer com que os economistas sejam mais humanos, vamos pensar assim, não sei, interpretando dessa forma, simplificando a questão. Acho que essa é uma questão fundamental hoje que os economistas não estão encarando. Quer dizer, hoje é possível você ir a um programa de doutorado, por exemplo, nos Estados Unidos, na área de economia, e encontrar mais matemáticos e físicos fazendo um programa de doutorado em economia do que pessoas que fizeram graduação e mestrado em economia. E isso, obviamente, está, vamos dizer assim,
ganhando ou atribuindo um falso status de ciência mais avançada à economia do que às outras ciências sociais, mas é claramente um afastamento, uma negação da economia enquanto ciência humana, enquanto ciência social. Isso eu acho um problema grave, mesmo porque com essa sofisticação matemática é mais fácil esconder essas coisas que eu tentei hoje apresentar aqui. Outra questão que foi... Não, era essa que nós já falamos aqui antes, desculpa. Você gostaria de falar alguma coisa? Algum comentário deu? Não. Então vamos à segunda rodada. Tem você, por favor. 1, 2, e o professor Malaquias. Primeiro você aqui, ali, segundo. Não sei o nome de ninguém, fica complicado, mas se apresenta, por favor. Antônio Divino Moura, apesar de divino, tem muitas dúvidas. Gostei bastante das palestras, aprendi bastante, mas eu tenho uma dúvida que não economista, para o companheiro Viotti. Gostei muito da sua palestra. É a questão, você poderia tecer algum comentário da questão dos gastos públicos que os Estados Unidos fizeram, enorme, com a guerra no Iraque, combate ao terrorismo, etc., que foram vultosos, né? Vis-à-vis essa questão da bolha imobiliária, quer dizer, essa questão interna dos economistas em provocar essa crise, mas como é que uma coisa relativamente à outra pesou? Porque olhando à distância, esses gastos com guerra foram enormes. Obviamente você tem compensação para renovar seus estoques de armas e tudo mais, mas tem um impacto muito grande na economia. Como é que isso pesou na crise atual que você tem? A segunda pergunta. Só um minutinho. Não, esse rapaz. Meu nome é Luiz, a pergunta vai para o professor Viotti. Professor, eu fiquei na expectativa que o senhor comentasse os trabalhos da Elinor Ostrom, desse jurista, o Yoshai Benkler, que tem proposto modelos econômicos diferenciados de gestão de bens comuns, né, na linha do commons, tanto de bens materiais quanto de bens imateriais. E aí eu fiquei, porque me parece ser uma linha de pensamento de uma economia política alternativa a esse pensamento único que tem imperado. Então, eu queria saber se o seu comentário e se não é uma alternativa dentro da ciência econômica. Professor Malaquias. Bem, os organizadores desse evento acho que foram muito felizes em colocar no último dia um espaço para a questão do desenvolvimento, talvez necessitando só uma palavrinha, humano. É interessante porque na Universidade de Paris 8, que é uma universidade um pouco alternativa, em oposição a Paris 1, fundamentalmente fundada por gente fugido de regimes ditatoriais, inclusive Josué de Castro e Freire, Paulo Freire aqui de Pernambuco, onde estava também o Padre Lebré, e decidiram criar uma perspectiva diferente em economia, que eles chamaram, não em economia, mas em desenvolvimento como um todo, que chamaram de desenvolvimento humano. Porque até então o pensamento dominante é que o produto interno bruto crescendo, não é, todos os problemas estariam resolvidos. Eu acho que isso é simplesmente uma brutalidade e até uma honestidade nisso, em chamar produto interno bruto, sem lembrar os outros aspectos. Hoje o que se propõe é que uma economia ou um desenvolvimento humanizado teria que ver o aspecto econômico, necessariamente tem que passar por ele, o ecológico, o político, o cultural, o ético, o participativo, e juntando tudo isso, uma palavra: sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, ética, ambiental, política, cultural, etc, etc. Eu creio que isso é muito difícil de se obter, mas pelo menos cria uma outra imagem do que deve ser o esforço para se atingir um desenvolvimento adjetivado, humano e não apenas econômico, com sua brutalidade conceitual. Obrigada, professor. Tem aqui uma pergunta do Moacir. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta ainda? Você vai voltar? Então, eu vou pedir vocês dois rápido, porque a gente vai encerrar.
Tá, eu vou falar rapidamente. Moacir, da Oceanografia aqui de Pernambuco. Em setembro do ano passado, eu queria abordar a questão da escala, né? Eu vou falar de uma escala e a física associar à escala espacial e temporal. Nós temos um problema sério no Atlântico tropical, que é a questão de um bias, que nós chamamos de bias, da temperatura da superfície do oceano, mais na borda leste, ali no Golfo da Guiné. É um problema que todos os modelos têm, né? E recentemente, em setembro, nós estávamos discutindo isso em Kiel, e o que existe, na verdade, é um problema de incompatibilidade entre o que a gente consegue resolver numericamente e a necessidade de trabalhar com escalas muito pequenas, que nós chamamos de escala de Kolmogorov, tá? Na dissipação da energia, e isso faz com que esse bias, essa diferença, se mantenha. Ou seja, um problema de escala, né, difícil de contornar, porque nós não conseguimos trabalhar com modelos tão refinados como nós deveríamos, né, para trabalhar até aquela escala pequenininha, falando de todo o Atlântico. Mas eu fico assim querendo transpor, né, esse problema para uma outra questão que